bastidores da gravação. Cheguei, agora eu vou almoçar, vou descansar um pouco e mais ou menos 2 horas eu volto para a escola. Eu tenho mais aula, hoje à tarde é ensino fundamental do 7º, não, do 6º também, tem alguns do 6º, mas até o 9º ano, dessa vez. Hoje a aula, eu vou contar um pouco para vocês de como foi, tá? Pela manhã. Vou chegar aqui perto da porta, que aí a iluminação fica melhor. Pronto. Então, hoje a aula foi pro 6º A e pro 6º B. 6º A, as crianças são mais tranquilas, tem o mesmo ritmo. As crianças de 10, 11 anos, mais ou menos, elas têm o mesmo ritmo de conversar, de brincar e tal, interagir umas com as outras. Normal. Mas o 6º B, ele tem um pouquinho mais disso, entendeu? Eles são um pouquinho mais animados, mais agitados, eles conversam mais e aí ficam disputando para ver quem fala mais alto do que o outro, mas nada demais, assim, nada que ultrapassa os limites da normalidade. Eles são um pouco mais agitados, enfim, a gente tem que lidar, né, com isso. Mas eu percebi hoje que eu fico muito cansada quando eu saio da turma deles, no ônibus passando. Eu percebi hoje que eu saio muito cansada da aula da segunda turma, né? É claro que já junto um pouco do cansaço da primeira com a segunda e tal, mas a segunda é um pouco mais difícil mesmo. Ai, meu braço tá doendo. Vou colocar num tripé, né? Pronto, coloquei vocês num tripé. Então, como eu tava falando, eu saio bastante cansada, porque eles falam bastante e falam alto e eu preciso manter o controle, né? Eles não saem do controle, mas eu tenho a impressão de que se eu relaxar, isso pode acontecer, né? Porque é natural para eles serem mais agitados, assim, mais animados. Então, eu fico o tempo todo pedindo, por gentileza, para eles ficarem em silêncio, para prestarem atenção na aula. E aí explico, né, o que eu tô fazendo e rapidamente, daquilo que eu tô falando, eles já lembram de algum assunto e aí falam e aí começam a conversar sobre isso e desviam o foco daquilo que eu tô falando, param de prestar atenção em mim e começam a conversar entre si. Aí isso é muito cansativo, porque todo momento eu preciso chamar a atenção deles de volta. E aí eu preciso trabalhar para prender a atenção deles e evitar esses desvios, né, de assunto, de conversa. Mas, enfim, eu decidi pesquisar para a próxima aula deles, semana que vem é semana de prova. Então, na outra semana, que nós vamos ter uma aula normal, se bem que eu nem sei, a deles, como é depois no intervalo,
talvez a gente tenha aula com conteúdo e não só aplicação de prova. Depois eu vou averiguar isso direitinho e conto pra vocês. Que é uma antes do intervalo e uma depois do intervalo. Eu vou pesquisar um assunto, vou conversar com vocês, vou dividir isso com vocês sobre assim, maneiras, né? Maneiras amigáveis de controlar a turma, de ajudar os alunos a se concentrarem, a manter o foco e ficarem mais calmos durante a aula, né? Se eles ficam muito agitados, eles me atrapalham e se atrapalham também, né? Porque eles não prestam atenção, eles não aprendem. Então, assim, como que eu posso fazer isso de um jeito amigável, mais amigável possível? Em que sim, eu seja firme, demonstre autoridade, mas seja amigável. Depois eu vou contar pra vocês. Já descansei um pouco, né? Almocei. E agora eu vou pra segunda parte. Cheguei, acho que vou tomar um café. Oi, gente. Hoje é quinta-feira. E eu não tô com uma cara muito boa, nem a voz. Eu tô com sinusite, uma leve crise. Na verdade, tá começando agora e eu nem sei se isso vai piorar muito, como é que vai ficar. Enfim, torcemos pra que não é mesmo? Mas hoje é quinta-feira, né? Hoje é dia de eu ir trabalhar. Eu vou trabalhar daqui a pouco, já tô pronta. E eu lembrei que eu falei com vocês sobre como disciplinar os alunos, né? Que eu ia pesquisar, às vezes, pela quantidade. Às vezes pode ser difícil manter o controle da turma e conseguir com que as crianças fiquem quietas e prestem atenção, né? Não façam bagunça e tal. E como que a gente pode chamar a atenção do aluno para corrigir ele, né? Essa é a palavra correta. E eu falei com vocês que eu ia pesquisar um pouco sobre esse assunto, né? Sobre a disciplina dos alunos, como disciplinar os alunos, como manter o controle, fazer com que eles fiquem quietos, se interessem pelo conteúdo, prestem atenção e aprendam, enfim. Aí, coincidentemente, essa semana, né? Eu falei com vocês segunda-feira, eu estou lendo esse livro, Mindset, e aí comecei a ler uma parte em que a autora fala exatamente sobre isso, sobre professores e sobre treinadores, que também são professores, como que eles podem disciplinar da forma correta para que a criança não fique com medo de enfrentar desafios maiores. Aí falou de algumas professoras que foram taxadas, 3 professoras, ela cita no livro, que receberam uma fama de serem excelentes professoras, mas talvez um pouco fora da realidade. O que a falta de disciplina pode levar? Ao insucesso. Então, se a criança não é bem sucedida, aí o professor culpa a criança. Fala assim, porque você não presta atenção, ou porque você é burro, ou porque... Enfim, essas coisas que podem ser ditas, né? Isso é desestimulante, faz a criança perder completamente a confiança em si mesmo. Mas se você também falar assim, nossa, você é incrível, você é super inteligente, você saiu super bem, isso também não é a forma correta. Qual é o melhor passo a ser dado se a criança, por exemplo, se nega a fazer algum exercício? Às vezes ela não quer fazer por insegurança, porque ela acredita que não sabe. Então, ajudar a criança a fazer. Ajudar ela a ver que ela consegue fazer. Isso com muita paciência, né? E com muito jeito e firmeza. Para que a criança entenda, não, eu posso fazer, não existe impossível para mim. Eu só preciso me esforçar. E se a criança é bem sucedida, quando ela faz aquela ação, faz aquele exercício, a gente não vai elogiar a inteligência dela e o quanto ela é brilhante. Mas a gente vai elogiar o esforço. Vamos elogiar o quanto ela se esforçou e o quanto ela se empenhou para conseguir realizar aquela tarefa. E por isso ela foi bem sucedida. E independente do que ela venha a fazer, se ela se esforçar na mesma proporção, ela também terá sucesso.
Então, são vários insights, assim, que eu tirei, mas eu acho que essas foram as coisas que mais me marcaram. É um livro interessante para quem é professor também, né? E para quem quer ser professor. Só que antes da gente chegar nessa parte, pra gente que estuda, também é muito válido ler esse livro para entender a diferença do mindset fixo pro mindset de crescimento, que é o que a gente tem que estimular, né? É o que a gente tem que ter, mindset de crescimento, tá bom? Então eu vou terminar de organizar minhas coisas, daqui a pouco eu tô indo pra escola e lá eu mostro algumas coisinhas pra vocês. Então, se vocês ficaram com dúvida, pode deixar nos comentários as perguntas. Mas resumindo, né, eu gostaria de dar aí esse toque final. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando sentir a necessidade de disciplinar um aluno é entender por que daquele comportamento. Por que ele se nega a fazer a tarefa, ou se nega a ficar no lugar dele, ou por que ele está falando alto, qual é o motivo daquela discussão dentro da sala de aula, e daí resolver o problema que está causando aquela situação, e não julgar a criança, né, por qualquer motivo que seja, e presumir que é isso mesmo e acabou. Não, né? A gente vai desenvolver um mindset de crescimento, entender a situação e tentar arrumar toda a situação, mas partindo do princípio e não do meio ou do desfecho de toda essa situação. Hoje eu tenho só uma aula, né, agora à tarde, então não vou levar muita coisa não, coloquei pouquinha coisa ali na minha bolsa e vai ser o suficiente. Agora já estou na escola para dar minha última aula da semana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se inscrevam aqui no canal e curtam o vídeo. Beijo, tchau!